Olá, entenda, códigos da vida são códigos de sabedoria. Eu estou muito feliz em estar mais uma vez aqui com vocês. Como é bom estar diante de mistérios revelados da parte de Deus, o Pai. Sabe, graça, paz, misericórdia seja com a sua vida. Que Deus lhe acrescente a alegria do conhecimento e da sabedoria que vem por meio da sua palavra. Código C, Cristo, o Criador. Sabe, nós somos a sua criação e Ele te dá criatividade. Quantos princípios poderosos! Eu quero que você pegue comigo aqui algumas palavras e a partir delas nós vamos desenvolver um raciocínio poderoso para que você possa fluir dentro dessas riquezas profundas da parte de Deus que Ele quer trazer ao seu coração. E quando você participa de um momento deste de estudo, é como se você estivesse cavando, sabe? As palavras-chave são carta, chave, conhecimento e coroa. Vamos lá. Vamos lá? Código C. Carta, chave, conhecimento e coroa. Essa chave aqui vai te fazer abrir um cadeado. Você acessou o conhecimento. É claro que há uma outra linguagem. A porta. Existe um canal. E você precisa não apenas ter a chave, mas ter o cadeado. Existem coisas que podem ser fechadas e outras coisas podem ser abertas. Eu sei que algumas coisas podem parecer muito mistério para você, mas que o Espírito Santo possa sondar seu coração e você comece a pensar sobre o que Deus te deu. Diz assim a palavra de Deus em Isaías capítulo 22. Eu vou linkar o texto de Isaías com o livro de Apocalipse. Isaías 22, a partir do versículo 20. Do 20 ao 25 vai dizer assim, olha. E será naquele dia que chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, e revesti-lo-ei da sua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o seu domínio, o teu domínio. Ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Vai pegando os códigos C à medida que eu estou lendo. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá, e fixá-lo-ei como a um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai, e dele penderá toda a glória da casa de seu pai, e renovos e os descendentes, todos os vasos menores, desde as taças até as garrafas. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, o prego pregado em lugar firme será tirado, será arrancado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Escute, existe uma mensagem para a sua casa. Existe uma mensagem. Deixa eu te lembrar de algumas coisas que tem na sua casa. Na sua casa tem uma cama,
uma cadeira, mas precisa haver também um candeeiro ou uma candeia para que você seja iluminado a respeito deste ambiente familiar que é a sua casa, porque não diz respeito apenas a você, mas diz respeito à sua descendência. Eu quero encerrar o Código C hoje, e eu vou deixar a sua mente fluir nesse conhecimento de Cristo, porque Ele tem uma chave para entregar na sua mão. Sabe, Deus é um Deus que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. E tudo que a igreja precisa ter nesses últimos dias é o governo de Cristo sobre ela. É assim que você conhece e você recebe aquilo que Ele tem para você, que é a coroa. O governo que Deus quer te dar não é o governo adulterado pelos homens. Ele quer te dar domínio, governo e autoridade, sempre em favor de outras pessoas e não sobre outras pessoas. Algumas pessoas estão mantendo outras alienadas e cativas, dado a sua retórica, a sua eloquência, a si mesmas. E nós precisamos ser cativos, olha o código, de Cristo. Porque quando nós somos cativos de Cristo, verdadeiramente as portas das cadeias que querem nos prender serão abertas. Eu sei que é em Cristo que nós vamos avançar sempre, não há como estagnar, não há como retroceder. Cristo em vós é a esperança dessa glória, desse governo, desse reino eterno. Não é temporário. Sabe? Tenha calma. Você precisa aquietar seu coração. Nesse ambiente desta casa, precisa haver um código chamado compaixão. Sabe, uma casa, ela precisa ter um casal. Casal é um código, eu falei o cônjuge, é um código C, são duas palavras. E ali precisa haver criança. E eu não estou falando apenas criança no sentido biológico, mas eu estou falando de adultos com coração de criança. Essa criança que ativa, essa criança em você que ativa a sua criatividade. Muitas pessoas cresceram e pararam de depender de Cristo. Sabe, você vai depender de Cristo continuamente, como uma criança depende do seu pai. E você vai ter que ter relacionamento de interdependência dentro dessa casa. Sabe? É aquilo que nós chamamos de colaboração e cooperação recíproca. Não é ninguém superior a ninguém. A gente sabe que há uma mentira sobre o casal, que submissão é a mulher ser escrava do homem. Isso não tem nada a ver com inferioridade da mulher e nem superioridade por parte do homem. Isso é governo dentro de uma casa, isso é organização dentro de uma casa. É um princípio não sobre as pessoas, mas em favor das pessoas. Esse ambiente é o verdadeiro ambiente do lar. Como criança, é que nós devemos ser essa compaixão, essa cordialidade que eu já tenho falado aqui. Eu vou encerrar hoje, mas eu quero que a sua mente fique realmente, sabe, desejosa por este conhecimento.
para que haja esse ambiente no lar, na casa. Sabe? É um ambiente onde Deus quer operar através desta casa, por causa das chaves que cada membro dessa família passa a receber e a usar, para que todos sejam favorecidos nessa comunhão. Você sabia que a linguagem bíblica é uma linguagem de comunhão? Sabe, você já parou para pensar numa companhia? Corporação, de corpo. Corporação, você tem que ter isso na sua família. Uma companhia, uma comunidade. Já ouviu falar de uma comunidade? Hoje em dia tem muitas comunidades. Mas essa linguagem é muito mais do que uma linguagem de estar juntos, mas uma linguagem de interdependência, sabe? De submissão, mas também de exaltação de todos dentro do ambiente familiar. É sobre isso que o livro do profeta Isaías, aqui no capítulo 22, está falando. Muita coisa pode ser mistério. A Bíblia está falando sobre alguém dentro de uma linguagem, porque as escrituras, irmãos, os códigos das escrituras, eles estão interligados. Sabe, quando fala de Eliaquim, servo, filho de Ilquias, revestido de algo, de uma capa, você precisa de uma cobertura. Olha, 2 códigos aí. É chamado aqui de túnica. José tinha uma capa, ele tinha uma cobertura. Ele recebeu isso do seu pai. É por isso que aqui há sempre uma ligação dentro do contexto de Isaías 22 de filiação. A casa de seu pai, a casa de Judá. Um Deus geracional, um Deus patriarcal, uma família, uma casa edificada na rocha. Sabe, se você for olhar a história de Judá e a história de Davi, você não julgue os erros que foram cometidos geracionalmente. Você vai ver isso. Deus escolhe assim. Ele escolhe assim para transformar uma casa. Não importa os erros. Ele só quer o coração dos moradores dessa casa. Por isso que Davi é a figura messiânica. Eliaquim é apenas um progresso geracional até chegar em Davi. Recebe capa, entrega nas mãos domínio. Olha para você ver. Domínio, só tem domínio quem tem a chave. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui para você pensar, para adiantar, antes de nós irmos no livro de Apocalipse. Olha, só terá a chave da tesouraria aquele que tem a confiança do rei. Você quer ter chave? A chave é um código C. E você pode acessar os tesouros, as riquezas. São riquezas eternas que refletem na terra, nas famílias, sabe? Mas o rei não entrega a chave na mão de qualquer um. Depois você vai compreender isso quando eu estiver lendo Apocalipse. Você pode acessar coisas preciosas em Deus se o Rei dos Reis tiver saber que você está preparado para acessar. Agora, se a pessoa não tem fome, se a pessoa não tem sede, se a pessoa não está buscando esse conhecimento, como que ela vai acessar? Você tem que estar cavando. Quantos estão fazendo isso hoje em dia? Poucas pessoas estão buscando esse conhecimento mais profundo das Escrituras.
E é por isso que eles não acessam a riqueza. Você sabia que a palavra secretário, ela diz respeito àquele que ele tem acesso ao secreto. Secretário vem de secreto. Ele tem a chave da secretaria. Sabe? Quem tem a confiança do rei é muito mais que um secretário, ele é um embaixador. Ele tem a cobertura do rei, ele tem uma capa de autoridade sobre ele. Ele não fala em seu nome, ele fala em nome do rei. O rei ratifica aquilo que ele disse. Domínio. É tão maravilhoso quando você compreende essas coisas. Você deixa de viver uma vida medíocre, uma vida mesquinha, uma vida mediana, uma vida como eu tenho estudado com os meus irmãos aqui em Diamantina. E escute, você pode levar, eu sei que nem todos vocês congregam comigo, tem pessoas que eu nem conheço que estão me seguindo aqui, mas seria um prazer te conhecer, seria uma grande alegria para mim, mas leve isso que eu estou passando a você, é para você compartilhar. Lembra lá daquele código que eu falei? Do compartilhar. Você contribui compartilhando. Tem gente que tem dificuldade até de curtir, muito menos compartilhar e comentar. São todos os 3 códigos C. Tudo código C, ó. Curtir, comentar e compartilhar. São códigos. É porque você às vezes pensa que o conhecimento ele deve ser represado em você. Não. Você só vai receber mais quando você começar a transbordar aquilo que você já recebeu. Enquanto você reter e resistir a reconhecer aquilo que Deus tem trazido como ensinamento, a vida continua limitada. Mas eu não estou interessado em reter nada daquilo que eu tenho conhecido e aprendido da parte de um Deus maravilhoso. Eu quero que você também tenha acesso a esse lugar. Sabe, eu tenho falado sobre isso. Algumas pessoas, elas acessam, mas elas não permanecem aquilo que elas acessaram. Isso pode ser desonra, ingratidão, desdém, eu não sei. Mas as pessoas mudam muito rápido. Elas não sabem lidar com a lei do processo. Acesso, processo e permanência. Agora, é claro, você não vai sair por aí acessando qualquer coisa, porque você precisa conhecer. É por isso que eu tenho tido maior acompanhamento das pessoas que me conhecem aqui no YouTube. É muito difícil uma pessoa que nunca ouviu falar de você, você não tem um nome, você não tem status, não tem ninguém te aplaudindo, e daí? Deus conhece o seu coração, comece a transbordar. Ele sabe que você quer viver os propósitos para o qual Ele te criou. Então vamos continuar aqui, porque o tempo passa rapidamente e eu quero soltar todos os códigos para você. Esse homem será como um pai para os moradores de Jerusalém, para a casa de Judá. Deus está fazendo uma promessa de um propósito futuro que Ele tem. E eu creio que muitas dessas coisas já estão acontecendo nos dias de hoje. E lembre, tudo tem um começo, uma continuidade até a consumação, até a conclusão. São os códigos C, você tem que começar, continuar e concluir. Algumas pessoas se perdem, deixam pela metade. Ok. Isso revela o seu coração, mas eu vou continuar soltando os códigos para você. Sabe, a geração órfã precisa de paternidade, precisa de um pai.
E nós precisamos apresentar um pai para essa geração. O pai espiritual, o pai celestial que eu tanto celebro, sabe? Esse pai amoroso que eu desejo tanto que as pessoas conheçam. Ok, pai espiritual. Só que você pode se tornar um pai na fé de alguém, como o apóstolo Paulo foi de Timóteo, de Tito, sabe? Essa geração órfã precisa de alguém como referência, que vai lhes apresentar o Cristo. Eu falo que um órfão precisa de um pai, assim como uma viúva precisa de um marido, e eu falo isso em termos espirituais. Você precisa se casar para ter a casa, para ter a comida. Você precisa ter um provedor, um mantenedor. Você precisa ter alguém que promove, alguém que protege. Você precisa. Sabe, a igreja, quando ela compreende essa aliança, esse pacto, esse concerto, olha o código aí, com Cristo, concerto com Cristo, sai dessa viuvez espiritual e dessa orfandade espiritual. Deus levanta homens como levantou Eliaquim, como levantou Davi, como levantou Abraão. Deus trabalha, pai de multidão, pai de multidões, ou seja, eles começam a apresentar os mistérios que antes estiveram ocultos, mas que pelas Escrituras já estão nos sendo revelados. Olha, um prego num lugar firme é fixado. O versículo 22 de Isaías 22 fala da chave da casa de Davi sobre o ombro. Escute, a chave não está na mão, a chave está no ombro. Quando eu compreendi essa chave, e a cruz ela representa duas coisas, uma espada e uma chave. Eu estou falando isso alegoricamente. É claro, eu estou fazendo uma conjectura, mas através da cruz, depois da cruz, a cruz é uma chave que te dá acesso a algo muito mais além do que aquilo que você conheceu até a cruz. A partir da cruz é uma nova realidade. A compreensão do Cristo vivo, ressurreto, sabe? O Cristo vencedor. O Cristo que governa sobre vencedores. O Cristo que vai voltar para buscar esses vencedores. A cruz é uma chave. A cruz é uma espada. A cruz, ela divide a história da humanidade. O terceiro tempo, antes de Cristo, depois da cruz é melhor ainda quando você começa a compreender o Cristo vivo e ressurreto. Sabe? Vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Meu Deus, o tempo passa rápido demais. Escute, nessa casa haverá glória, e a glória será a glória do Pai. Renovos virá sobre os descendentes, vasos menores, sabe? Tudo tem valor dentro de uma casa. Eu não quero que você tenha a sua cama como uma caixa que te limitou. A sua cama seja um lugar de calma, de calmaria, para você repor as suas energias para quando acordar. Sabe, tem algumas pessoas que estão dormindo e elas precisam ser acordadas e fazer esse acordo e ter esse acompanhamento do próprio Cristo na sua caminhada.
Você vai ter que se mover, porque aquilo que você precisava, Ele já te deu. E isto é uma chave de conhecimento pós-ressurreição de Cristo. Agora, existe algo que, em vez de ativar a pessoa, dar firmeza à pessoa, é como se tivesse pregado a pessoa numa parede, ela não se move. Aí o que tem que acontecer com o prego? O prego tem que ser arrancado, como foi arrancado das mãos e dos pés de Jesus. Sabe, você não pode permanecer numa estaca para sempre. E existe uma carga que muitas pessoas estão carregando, e no versículo 25 fala que essa carga será desprendida, porque Deus vai arrancar a carga. Sabe, e aquilo que está pregado cairá. Sabe, Deus quer tirar o homem da cova. Deixa eu te falar de algumas coisas que te influenciou e que te limitou. E talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Você pode ter sido contagiado por pessoas que não conhecem a Cristo. Contagiado, sofreu uma contaminação e agora você está limitado por crenças limitantes, fortalezas mentais. Algumas pessoas foram contaminadas no ambiente familiar, no ambiente cultural, no ambiente religioso. É triste falar que algumas casas não ofereceram para os filhos os códigos. Uma contaminação, fruto de um contágio, e aí você crê em coisas. Você sabe que crer é um código que nós já falamos sobre isso, mas coisas são coisas que não diz respeito ao propósito. Eu vou ter que correr aqui um pouquinho, esse código de correr, né? Correr a carreira. Mas aqui eu vou te falar seriamente. Eu quero concluir esses códigos hoje. Eu vou ter 3 minutos. Eu vou ser rápido, mas quem quiser continuar trabalhando comigo aí, eu vou fortalecer esse entendimento para você. Eu não quero te deixar na mão. Eu quero concluir isso de maneira que eu disse, olha, a carta, a chave, o conhecimento e a coroa. Eu quero concluir lá. Mas lembra, Deus quer quebrar certas crenças limitantes para você crer apenas na verdade da palavra de Deus. Escute, e você vai ter crescimento na sua vida. E você vai poder contribuir muito mais. Sabe, existe um contágio negativo. Então saia do contágio que te contaminou e entre numa conexão com Cristo. E aí você vai ver que você vai crescer e vai contribuir também com essa geração que precisa deste conhecimento. Tem um clima. Deus quer te dar um novo clima. Isso diz respeito a uma nova atmosfera, um novo ambiente. Deus pode mudar até mesmo a geografia para te levar ao propósito que Ele tem para a sua vida. Acenda a luz da sua candeia e viva o propósito para o qual Deus te criou. Compreenda, concentre-se. Aquilo que vem contra você, sabe? Aprenda a corrigir. Consertar é melhor que remendar. Deixe Ele fazer uma transformação como aquela de Romanos na sua vida, pela renovação da sua mente. Eu vou concluir aqui com o texto de Apocalipse, aquela carta maravilhosa, e eu creio que terei tempo. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechar. E que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que farei com que alguns que são da sinagoga de Satanás
desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei vir e prostrar-se diante dos teus pés. É a igreja. Escute. E porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva, olha o código C. Conserva o que tens, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Não deixe ninguém roubar a sua coroa. Olha, essas são as profundidades das riquezas de Romanos 11:33, da qual o apóstolo Paulo falava. Filipenses 4:19. Tem muito mais que Deus tem posto diante de você. E ninguém vai poder te impedir de viver aquilo que está revelado na carta, a melhor carta, a maior carta, as Escrituras. Sabe, a constituição do reino dos céus. Um forte abraço. Vou ter que encerrar. Amo vocês e em Cristo avançar.